Paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia para vocês. Estou vindo aqui compartilhar mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje eu quero dar um estudo a respeito do livro de Esté. Eu vejo que muitas pessoas, algumas pessoas, né, comentam aqui, porque Esté se vestiu, porque Esté se arrumava, Esté ela se colocou um monte de coisas, ela colocou joias, ela colocou para poder alcançar a presença do rei. Só que eu quero compartilhar com vocês no texto que nada disso é verdade. Olha só, o próprio texto da Bíblia vai dizer, Esté capítulo 2. Eu vou ler aqui o texto, né? Eu quero dar esse estudo a respeito desse livro, porque é alguém que muitas das vezes a gente se compara, e eu já vi muitas pessoas pregarem essa mensagem distorcendo a verdade nela. Se você entender, olha só. Ele trouxe Radassa, isso é, Esté, a filha do seu tio, pois ela não tinha pai nem mãe. E a criada era formosa e bela, ou seja, Esté era alguém que tinha sido levada através do cativeiro, né, para aquela cidade. E agora, a Bíblia diz bem assim no versículo 8, assim sucedeu quando o mandamento do rei e seu decreto foi ouvido, quando muitas donzelas se reuniram no palácio de Suzã, sob a custódia de Hegai, e que Esther também foi trazida à casa do rei, a custódia de Hegai, o guarda da lei, ou seja, o guarda das mulheres, perdão. Ou seja, Hegai, ele era chefe da casa das mulheres. Existia o reinado do rei Assuero. O rei Assuero, ele havia sido deixado, né? Ele havia largado a primeira rainha, que era a rainha Vasti. Agora, depois de algum tempo, ele faz um novo decreto para chamar novas candidatas à rainha. E dentre elas vai aparecer Esté, que ela havia sido levada através do cativeiro para ali, e aí agora ela ia se apresentar diante da casa do rei. Só que existia uma casa das donzelas, uma casa onde as mulheres eram cuidadas antes de se apresentarem ao rei. Como essas mulheres eram cuidadas? Vamos ler aqui no texto. E a donzela o agradou. Agradou quem? Agradou Hegai. Hegai, que era o chefe da casa das mulheres. E obteve a sua bondade. E ele prontamente deu a ela coisas para a purificação. Então, ou seja, o que a Esté ganhou foi coisas para sua purificação. O que é purificação? É uma limpeza. O que é purificação? É tirar a sujeira. Purificação com coisas que pertenciam a ela, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então, ou seja, ela alcançou um favor daquele eunuco ali, que era o eunuco do rei. Ela alcançou o favor dele, alcançou o melhor lugar na casa, ela alcançou 7 mulheres para trabalhar para ela e alcançou os objetos, as coisas para purificação dela, para que ela se apresentasse diante do rei. Então, tudo bem. Aqui a gente sabe que a Esté, ela não vai contar, né, que ela era do povo judeu, que ela era judia, não, e ela vai entrar ali para aquela casa no meio daquela monte de mulher. Aí a Bíblia diz, no versículo 12, ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar na casa adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da purificação. Então, ou seja, ela passava um ano se purificando para se apresentar diante do rei. Isso era para todas aquelas mulheres. Por que eu tô contando isso, gente? Porque tem muita gente que distorce a palavra de Deus. Isso é muito errado. 12 meses se purificando, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias de cumprimento da sua purificação. A saber, 6 meses com azeite de mirra, né? Então, o que fala o azeite? O azeite fala da unção, né, nas nossas vidas. 6 meses no azeite e 6 meses no aroma doce, né? Então, olha só, ela se purificava ali com a água, né, naqueles aromas e tudo mais, no tempo de purificação. Perdão. A pessoa tinha que ficar embaixo ali, mergulhada ou no óleo, ou ali, né, durante 6 meses no óleo, no azeite, e durante 6 meses no aroma doces. Enfim, embaixo de água ali com aroma doces. Aí tudo bem, olha, e então assim veio cada donzela até o rei, e o que ela lhe desejasse seria concedido, para levar consigo a casa das mulheres e a casa do rei. Ou seja, agora que entra, né, o que todo mundo fala. Todas as mulheres, quando iam se apresentar diante do rei, elas poderiam receber do rei
pulseiras, brincos, cordões, colares, perfumes, vestes muito resplandecentes. Mas o que acontece? Olha só o que está dizendo, gente. A gente precisa ter interpretação de texto, né? Porque muita gente lê e interpreta de qualquer maneira, olha. E com as outras para a purificação das mulheres. Então assim veio cada donzela até o rei e tudo que ele desejava lhe era concedido. Aí, ó, à tarde ela entrava e pela manhã ela voltava para casa das mulheres. Ou seja, todas as mulheres que se apresentavam diante do rei, elas iam de noite, né, no final da tarde, elas se apresentavam diante do rei, dormiam com ele por uma noite e de manhã elas voltavam para casa das mulheres. O rei não saía mais com elas. Elas eram mulheres de uma noite pro rei. Você tá entendendo isso aqui? Elas iam lá, elas recebiam pulseiras, cordões, colares, joias, riquezas. E daí elas só ficavam por uma noite com o rei. Mas, olha o que vai dizer. Então tá, aí olha, e aí continuando. Ela não adentrava mais a presença do rei, exceto se o rei se deleitasse nela e se ela fosse chamada pelo nome. Então, ou seja, elas eram mulheres de uma noite para o rei. Aí agora olha o que vai falar a respeito da rainha Esté. Ora, quando chegou a vez de Esté, a filha de Abiail, o tio de Mardoqueu, que lhe havia tomado por sua filha, veio para adentrar ao rei. Ela não exigiu nada além daquilo que Hegai, que era Hegai, o eunuco, que havia dado para ela os óleos da purificação, os aromas da purificação. Então ela não exigiu nada além daquilo, ela foi apenas purificada para a presença do rei. Você está entendendo esse mistério? Então olha o que a Bíblia está dizendo. Esté, ela não foi como as demais mulheres. As demais mulheres se emperequetavam toda para entrar na presença do rei. Mas o que acontecia? Simplesmente elas passavam apenas uma noite com o rei. Mas a rainha Esté, não, ela só quis se purificar e adentrar conforme ela era para a presença do rei. Olha o que a Bíblia diz. Não exigiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou, que era apenas a essência, né, o aroma ali doce e o azeite, né, de mirra. Azeite fala da nossa unção. Por quê? Porque lugares que Deus vai nos colocar, Ele vai nos colocar através da unção dele sobre as nossas vidas. E não aquilo que a gente aparenta ser com aquilo que não é nosso. Olha só. E Esté obteve o favor à vista de todos os que cuidavam dela. Assim Esté foi levada até o rei Assuero dentro da sua casa real. No 10º mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. E o rei amou Esté acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, ou seja, gente, a Bíblia está dizendo que Esté não foi como as demais. Esté não quis se adornar como as demais. Não, ela foi apenas purificada. Ela passou apenas pelo processo de purificação, pelo processo de tratamento com Deus, e ela se apresentou diante do rei. Todas as mulheres que se emperequetavam todas, recebiam aquele monte de presente para poder se apresentar diante do rei. O que acontecia com elas? Elas passavam apenas uma noite com o rei, e depois o rei não queria mais saber delas. Mas a rainha Esté se apresentou como ela era, e por isso o rei a amou. Então, muitas das vezes, nós buscamos pessoas que vão nos amar pela nossa aparência. Pessoas que vão estar com a gente pela nossa aparência. Posso te falar uma coisa? Quem casa pela aparência, separa pela aparência. Por quê? Porque nós envelhecemos. Então, se alguém casar com você porque você tá usando um brinco, porque você tá usando uma maquiagem, porque você tá usando, não sei, um silicone no peito, irmã, simplesmente você corre um grande risco de ser largada lá na frente. Por quê? Porque tudo isso se acaba. Entendeu? Nós não podemos ficar aprisionados achando, nossa, não, pro meu marido me achar bonita. Claro, gente, se cuidar, ter higiene é uma coisa, mas você ser cheio da vaidade, porque eu tenho que botar isso pra poder ser bonita, eu tenho que botar aquilo pra poder ser bonita. Não, nós somos lindas, porque nós nascemos imagem e semelhança de Cristo. Então nós somos bonitas, nós somos lindas. A presença de Deus nos torna bonita. A presença do Espírito Santo, ela nos coloca onde ninguém mais entra. Você entendeu? Deus, ele tem isso sim. A Esté, ela se apresentou como ninguém mais se apresentou. Ela se apresentou como ela era. E por isso o rei casou com ela, honrou ela, amou ela mais do que todas as mulheres. Por quê? Porque ela não era como todo mundo era.
né? As pessoas, elas querem ser como todo mundo é. Ah, tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer. Tá todo mundo andando assim, eu vou andar também. Tá todo mundo vestindo isso, eu vou vestir também. Tá todo mundo fazendo isso na cara, eu vou fazer também. Gente, em nome de Jesus, vamos ser simples. Vamos ser simples, leves, sabe? Serenas mesmo. Porque esse monte de coisa que o mundo nos oferece, ele tira as coisas que realmente nos importa, que realmente tem valor. Quantas mulheres são lindas e bonitas e todas cheias de coisa e tem uma vida amorosa terrível, toda quebrada, uma vida amorosa toda destruída, né? Então, ou seja, existem espíritos que eles atuam em determinadas áreas das nossas vidas. O espírito da pombagira, o espírito que ele atua é na área da vaidade, na área sentimental. Ele destrói, esse espírito, ele destrói a área sentimental da vida das mulheres, né? E a área sentimental, a área emocional e tudo mais. Faz a pessoa se sentir feia. Esses dias Deus me deu um sonho que eu olhava no espelho e por detrás tinha uma pombagira que era bem gordona. E atrás dela tinha outra pombagira que era bem magra e toda emperequetada. Então, ou seja, esse demônio, ele faz com que nós nos achamos feios, com que nós não nos conformemos com aquilo que Deus fez na gente. Você entende? Então, a gente precisa entender que existe uma guerra no mundo espiritual. E a minha guerra não é contra você, a minha guerra é contra aquilo que está tentando oprimir a minha vida. Você entende? A Rainha Estela abriu mão, né, daquilo que ela poderia ter, que todo mundo estava fazendo. Tava todo mundo vestindo de uma maneira, tava todo mundo usando um monte de joias, se apresentando de um monte de jeito, mas ela foi simples, ela foi como ela era. E por ela ser como ela era, ela alcançou aquilo que ninguém mais conseguia alcançar. Você entendeu? Então eu queria compartilhar esse texto, porque tem muita gente que fala, porque ela se emperequetou. Não, gente, leia o texto, por favor, em nome de Jesus. Pegue o seu texto, pega a Bíblia, vai lá, Esté capítulo 2, leia com atenção, peça ao Espírito Santo para te revelar a palavra, para poder te mostrar o que realmente ele quer. Você entende? Leia a Bíblia é o melhor livro pra gente ler, é o livro da vida, né? Então leia a Bíblia de maneira correta, porque você venha entender o que está escrito lá. As pessoas têm distorcido o Evangelho de Deus, as pessoas têm distorcido a palavra de Deus. Para de se enganar, porque, irmão, não adianta a gente se enganar aqui nessa terra, porque naquele grande dia a gente vai ter que prestar conta das coisas. Eu não posso trocar a palavra de Deus e mudar a palavra de Deus por conta daquilo que eu penso e acho. Não posso, porque aqui tá escrito, aqui tá claro, gente. Aqui tá bem claro, todas as mulheres, elas recebiam muitos presentes para poder adentrar na presença do rei, mas a Rainha Estela, ela não quis, ela abriu mão daquilo e ela se apresentou como ela era. E por isso, ela alcançou um lugar onde ninguém mais alcançou. Então medite nessa palavra, não fique com alguém que, a pessoa só quer minha aparência. Gente, pra que isso? Pra que isso? Fique com alguém que te ama. Gente que se casa por aparência, vou falar mais uma vez, gente que se casa por aparência, separa também por ela, tá? Em nome de Jesus. Simplesmente, não é o sobrinho que vai fazer o seu marido ficar com você, não é o seu cabelo alisado que vai fazer ele ficar com você, não é isso. Não é isso, pode ter certeza que não é isso. Não é um silicone no peito, não, gente. Não é isso, não pode ser isso. A vida não pode se resumir a isso. Você entendeu? Então, fique com essa palavra, guarde essa palavra no seu coração e que Deus venha abençoar você, tá? A paz do Senhor Jesus. E cuidado, porque muitas pessoas, às vezes, se levantam para tentar tirar a gente do foco que Deus quer a gente. Uma vez, eu só vou compartilhar isso nesse texto, aproveitar esse vídeo, porque senão vou ter que gravar outro vídeo. Uma vez eu fui no culto, uma tarde da bênção, e eu já tava de propósito de pano de saco, eu já não cortava mais meu cabelo, eu já não pintava meu cabelo. E eu lembro que eu vi uma moça, ela era muito vaidosa, ela se dita lá como profeta do Senhor. E ela virou pra mim e falou bem assim, ela entrou no manto lá, começou a falar em línguas estranhas pra mim, entrou no manto, pegou o meu pra rodopiar lá, e falou pra mim, Deus tá dizendo pra você cortar seu cabelo. É pra você cortar seu cabelo, pra fazer um corte bonito, colocar um salto alto. Coloca o salto alto, fica bem bonita. Porque Deus, ele está mandando você ficar assim. Deus, ele está mandando você cortar. Cuidado. Cuidado, porque o diabo, ele vai tentar usar pessoas para te tirar do propósito que Deus quer. Ele vai tentar usar bocas para poder tentar tirar você da onde Deus quer. E eu lembro exatamente disso que aconteceu comigo. E Deus, ele tava falando comigo que não queria nada daquilo. E a mulher veio pra mim, entrou no manto e falou, vê se essa revelação que se entrega pros outros, gente. Vai lá, compra uma bolsa nova, compra um sapato alto, corta o cabelo, vê se essa é a revelação que se entrega pro povo. Gente, vamos acordar. Vamos parar de barganhar o evangelho.
Vamos parar de distorcer a palavra de Deus. Vamos parar com essa palhaçada. Em nome de Jesus. Se o próprio Jesus vai dizer, ei, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tá achando o quê? Que evangelho é pra fazer a nossa vontade? Evangelho é pra criar moda. Não, gente. Não. Não é possível. Não é possível que o evangelho tenha se resumido a isso. Tá? Então, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sei que é uma mensagem que confronta. Eu sei que muitos me apedrejam, mas, gente, eu tô aqui e peço oração para que Deus venha me manter no propósito, porque está pregando o que Deus me manda. Está falando isso aqui para vocês não é fácil, amém? Em nome de Jesus. Primeiro a espada corta para mim para depois cortar pro povo. Então, eu peço oração humildemente, encarecidamente, que vocês continuem orando para que eu não venha me perder. Uma certa vez teve uma moça que morreu e ela era bem famosa, bem conhecida. Faz já tempo já isso. Só que ela era muito vaidosa. Ela era uma mulher que ela começou de baixo, e ela era bem vaidosa. E Deus falou comigo bem assim. Deus falou comigo numa madrugada, num sonho. Quando levou ela, né? Já faz tempo já isso. Levou ela, falou bem assim: maldito daquele que faz minha obra fraudulosamente. Porque, ou seja, por conta da vaidade dela, ela estava fraudulando a palavra de Deus. Então, vamos repensar, gente. A nossa alma é o que nós temos mais de importante nessa terra, nessa vida, né? É o que nós temos mais de importante, a nossa alma. Então, vamos tomar cuidado por aquilo que estamos nos deixando levar, né? Todos os dias eu peço a Deus, e todos os dias Deus tem algo para poder me mostrar pela misericórdia de que eu estou errando, porque eu sou falha, eu sou miserável, eu sou pecadora, né? Eu tô nessa terra e a Bíblia diz que por estarmos nessa terra nos tornamos alvo fácil da corrupção, né? Mas eu sei que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então eu quero deixar essa palavra para você, minha irmã, para você, meu irmão, que assiste o canal. Leia a Bíblia pedindo a Deus a revelação que vem do alto. Pedindo a Deus para te mostrar a verdade, não a mentira, tá bom? Fiquem com Deus, o Pai do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Deus abençoe. Fiquem com Deus.